Boa noite! Boa noite! Boa noite! Como vai? Vamos lá! Ô, Alexandre! Não, aqui, ó. O áudio, Alexandre. Ativa o áudio. Como vai? Isabela. Como vai? Eu tinha ligado o meu, aí eu apertei aqui porque não estava saindo. Tá saindo agora? Agora Como tá. vai? Tá legal. Agora sim. Então, maravilha. Oi, Irajara. Sem áudio, Irajara. Agora, tá ouvindo? Agora sim. Os. Como vai? Ô, Boan, tudo bem? Como é que passou? Tranquilo? Não. Dias. Cadê o restante, pessoal? E aí? Vamos lá, pessoal. Como vai, Alex? Ô, Boan. Esse aí ninguém esquece. Alexandre tá de ninja aí? Melhor que máscara, cara. Os bandidos do Bang Bang. O bandido invisível, Legal, né? Aí, Rocha. Ô, já é. Tudo na Santa Paz? Boa noite, pessoal. Boa noite. Os. Vamos lá. Boa. Valfrido na área também. Vocês querem que eu coloque também uma máscara para evitar problemas ou não? Não, eu tô Tá certo. precavido. Então, tá bom. Ô, pessoal, houve várias reclamações com relação ao áudio e eu tenho aqui como desativar o som de vocês. Então, eu vou desativar o som, vou falar um pouco e se vocês não estiverem ouvindo, dá um toque, tá bom? Porque eu estou sabendo. Depois de um certo tempo, eu vou ativar para a gente poder... Tá gravando hoje? Ah, sim. Acreditar. Estamos gravando, tá, pessoal? Todo mundo de acordo, né? Ai! Eu vou desativar o som de vocês e vou dar início. Se estiverem me ouvindo, dão só um toque positivo, ok? Omar. Beleza. Então tá bom, vou desativar. E vou deixar permitido que cada um ative seu som se for necessário, tá bom? Pessoal, vamos dar início então com todos que estão aqui. Felizmente todos vocês estão com o áudio ligado, né, para vocês e com o vídeo. É desagradável a gente conversar com alguém através do vídeo, que a intenção é visualizar vocês, né? E vocês me visualizarem também. E a gente não vê a cara da pessoa que está participando, é meio esquisito, né? Então, eu vou fazer um resumo rapidinho do que foi visto no dia anterior, né, nos dias anteriores, e vai acontecer de vocês terem alguma dúvida, não se preocupe, a gente vai caminhando. Como o nosso sistema é progressivo, mesmo a nível de informação teórica, normalmente a questão número 2 ela explica melhor a questão número 1, a 3 explica melhor a questão número 2. Qualquer dúvida depois manifestem de forma bem objetiva no nosso grupo e a gente no áudio depois aqui à noite volta a se encontrar e a entrar em detalhes, tá? A gente falou de condicionamento mental e isso gerou algumas dúvidas. Então, só recordando, foi dada uma definição de condicionamento, que é aquela ação de providenciar o necessário para a realização de alguma coisa, tá bom?
A nível de psicologia, que é o que mais utiliza esse termo hoje em dia, né, de uma certa forma, normalmente a gente vai aliar uma reação natural a um estímulo. É o que nós treinamos. Então, a ideia básica é essa. Depois nós falamos também sobre o condicionamento espiritual, que muita gente costuma falar de condicionamento espiritual, e nós comentamos que tem muito a ver com o aspecto religioso, com fé, né? E isso normalmente eles vão colocar como um aspecto negativo, que gera insatisfação, etc, etc, inclusive estresse. Nós precisamos de um mínimo de estresse para que a gente possa reagir. Então nós vamos transformar isso, encarar isso como um aspecto positivo e não como um aspecto negativo, tá certo? Depois nós falamos em condicionamento físico e foi colocado que o condicionamento físico é a capacidade que o corpo tem de resistir a desafios físicos de sua rotina, ocasionais ou inesperados. Isso todo mundo já sabe por intuição, por estar treinando. Então, o que a gente espera que a pessoa desenvolva? Resistência aeróbia, anaeróbia, força, velocidade, flexibilidade, potência, agilidade e por aí vai. Quando nós transferimos isso para o campo de condicionamento mental, aproveitando a mesma definição para ficar bem simples, bem óbvio, nós colocaríamos que é a capacidade que a mente tem de resistir a desafios intelectuais da nossa rotina. Tá certo? Sejam eles ocasionais ou inesperados. Então, o que a gente pensa de cara? É a nossa capacidade de avaliação, a nossa capacidade de escolha, a velocidade, inclusive, dessa escolha, a capacidade de memorização, blindagem contra pensamentos negativos, porque tudo isso aí que nós pensamos vai, de fato, afetar o nosso corpo físico e também o nosso corpo espiritual. Então, isso é um resumo do que foi dito anteriormente. O que a gente conclui disso aí? Nós concluímos uma série de coisas. Todas as escolas místicas, hermenêuticas, herméticas, fechadas ou não, orientais principalmente, elas sempre fazem uma divisão de conhecimento para que você se prepare para atingir determinados pontos de desenvolvimento. Então, vocês vão perceber que a maior parte dos catar você enfrenta 8 adversários, são 8 direções, é 8 não sei o quê, é 8 não sei o quê. Então, isso tem uma certa característica, digamos assim, budista. Tá? A arte marcial sempre é ligada a alguma filosofia, a um modo de pensar oriental. Não que a gente vá fazer isso, tá bom? E algumas outras doutrinas, o número 7 ele aparece o tempo todo. Então, por exemplo, nós temos 7 faixas. Né? São 7 cores de faixa no tradicional. Aí um ou outro professor vai lá, coloca 1, 2, 3 a mais, tira alguma tal, e isso não tem nenhum problema, não vai afetar em nada, mas se ele for trabalhar o aspecto hermenêutico ligado à sua modalidade, ele vai perceber que, de repente, isso aí não vai dar muito certo, vai ficar assim meio que não vai encaixar, tá certo? As cores que se utilizam têm um significado também e por aí vai. Então, resumindo, primeira parte nós temos o condicionamento físico, condicionamento mental e, teoricamente, um condicionamento espiritual. Quem estiver anotando, vocês não precisam se preocupar. Depois de algumas aulas, daqui 1 mês, 2 meses, caso a gente sobreviva, né? Todos nós, e eu principalmente, que eu tenho que preparar uma apostila para vocês, a gente vê quem tem interesse, a gente vai orçar essa apostila e vocês vão receber isso aqui escrito bonitinho. Então, o fundamental, por enquanto, é que acompanhe realmente, capte a ideia assim, na sua essência, né? Para que a gente possa depois discutir. A gente vai voltar muito no mesmo assunto, não tem problema, tá bom? Ninguém mostrou interesse no vídeo, então eu não vou postar mais para vocês. Mas, é claro, se um ou outro aí aprontar uma choradeira e isso contagiar todo o grupo, de repente a gente até posta. Tá bom? Brincadeira. Mas esta parte, então, inicial, de que você pensa, condicionamento mental, quem pensa? Nós, o homem, o praticante de artes marciais. Então, a gente vai cair naquela primeira regrinha que coincide com todas as escolas hermenêuticas, que o universo é mental. No nosso caso, a gente vai falar que o homem é racional. A pessoa que está treinando, eu, vocês, o ser existente que executa o treinamento, ele é um ser racional, é um ser que pensa.
Então, nós temos que pensar de forma correta, de forma adequada, para que a gente possa se blindar das formas inadequadas, reconhecê-las com facilidade e por aí vai. Para quem achou que ficou difícil entender o que eu falei sobre condicionamento mental ontem, eu espero que com esse resumo tenha facilitado um pouco mais, ok? Este conhecimento que o homem procura, ele pode ser empírico, através da sua prática. Tem aquela pessoa que nunca fez nenhum estudo e ela faz questão de falar isso para você quando ela acredita que tem bastante experiência, ela fala, poxa, eu não tenho conhecimento nenhum, nunca estudei, não sou formado nisso e naquilo, mas eu acredito que as coisas são assim. Normal, não faz diferença nenhuma, né? Nós temos o conhecimento científico, que os espiritualistas ficam metendo o pau o tempo todo e querendo cancelar, e nós temos o conhecimento filosófico. O que diferencia, então, esses tipos de estudos e de desenvolvimentos é o método utilizado, tá bom? Bom, eu vou começar, para que a gente não fique muito tempo parado no mesmo lugar e isso desgaste a nossa viagem. Vamos começar a falar sobre essa necessidade de saber do homem e vamos falar como é que isso vai acontecer conosco. Vamos pensar inicialmente, então, no nosso estado de alerta, para a gente poder falar do código das cores. O que a gente percebe? Está cheio de vídeo na internet hoje em que as pessoas estão com um celular aqui do lado e estão entrando na frente de carro, estão caindo no serviço, estão se machucando em casa e por aí vai. Então, há muito tempo, mesmo antes do celular, já se fala que é incrível como é que a maior parte das pessoas ela está inconsciente com relação ao mundo à sua volta. Eu estava lá na janela da academia olhando para a rua um dia desse e eu vi um casal descendo, um cachorrinho foi lá, seguiu o casal por uns 100 metros, eles não viram o cão. Aí o outro casal subiu, o cachorrinho seguiu aquele casal, ele fez isso várias vezes. É incrível como essas pessoas não viram aquele cão, ele não existe no mundo consciente delas, no mundo mental delas, ele não existe. E nós também, nós não existimos no mundo mental de algumas pessoas. Você tromba, pode até mexer as mãos, balançar, chamar a pessoa e você não existe no mundo dela. Talvez vocês já tenham percebido isso, né? Então, aquele detalhe, de vez em quando você vai acompanhar uma pessoa que está num hospital, por exemplo, e quando você chega ali, você vê, poxa vida, quanta gente saindo com um atestado médico. A maioria delas estava distraída em casa, estava distraída no serviço, ela se apoiou numa máquina, se cortou com uma faca. Foi um momento em que ela não estava em nenhum grau de atenção, ela estava completamente zerada. Um carro foi atravessar a rua, ela entrou na frente, não notou, talvez já tenha acontecido com vocês também, né? Então, na apostila que vocês já têm preparada para vocês, eu ainda coloquei que você pode ser idiota, desatento ou negligente, mas vai chegar um dia ou uma noite em que você não vai ter a sorte que tem na maior parte dos tempos, você vai trombar com algum problema. E normalmente aí surge uma coisa interessante, você está na rua andando, indo para algum lugar, extremamente distraído, e de repente um bandido vê você. É incrível como é que esses bandidos são oportunistas, como é que eles são bons para fazer leitura corporal, como é que eles conseguem avaliar quem tem o perfil de vítima, não é verdade? Se nós conseguirmos remover esse perfil de oportunidades para o bandido, nós removeremos esses riscos de nós. Concordam comigo? Então, o que acontece? Nós vamos estudar um controle para o nosso destino. Se nós alterarmos esse controle para cima ou para baixo, que é o nosso estado de alerta, nós estaremos assim mais bem preparados. A ideia é como se você estivesse no seu carro e você vai subir um morro, você coloca uma primeira, depois uma segunda, estabilizou, uma terceira, está descendo tranquilo, vai para uma quarta, quinta, sexta, sétima, né? E por aí vai. Então você vai colocar uma marcha adequada à tua situação. Nós vamos avaliar mentalmente, intelectualmente, as situações de risco nas quais nós nos envolvemos, alinhando isso aí à cor das faixas, e esse lance de controle através das cores, ele já é utilizado hoje em inúmeros lugares. Você chega num hospital e existem as cores para definir o teu estado. Todos devem saber disso já, né? O semáforo, nós temos também um estado de cores. Então é muito bom lembrar do semáforo. Você viu que está vermelho, para, não vai além, não discute mais, sai de casa, volta depois, né? Para de brigar com o marido, com a esposa, por aí vai. Está verdinho agora, vamos conversar. No serviço também, em outro local, e por aí vai.
Então, nós temos 7 marchas no nosso caso, que são as cores. Tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho já sobre isso, porque no carro é bastante fácil. A nível mental, o nosso estado de alerta nem sempre é tão bem treinado, a gente tem uma consciência clara disso, tá bom? Então, quanto melhor preparado mentalmente nós estivermos, melhor nós teremos condições de agir no nível apropriado de alerta relativo ao grau de prontidão que aquela situação exige. Então, se você reagir no nível inferior ou no nível superior, vai te dar problema. O que caracteriza a legítima defesa, inclusive, é a reação ser proporcional ao ataque. Tá? Nós temos que ser capazes de detectar sinais de riscos e ameaças antes que aconteçam. São sinais, não é o risco, é a ameaça já em si. E nós temos que ser capazes de passar para um nível mais alto de alerta e prontidão de acordo com a evolução daquela situação. Como o nosso tempo é bastante curto, a gente só tem 30 minutos, eu já vou entrar direto com vocês nesses conceitos, tá bom? Então, os diferentes níveis de alerta, antecipação, concentração e autocontrole, eles vão poder ser identificados através dos conceitos relativos às cores das graduações. Então, nós vamos entrar, como eu disse aqui, depois eu passo um resuminho para vocês, tem a apostila, então fiquem tranquilos. Procurem vivenciar isso, se imaginar dentro do que eu estou falando. O primeiro é o estado de alerta, é o estado relaxado. É o estado de não prontidão. Isso é muito importante que vocês entendam. Já está na apostila montadinho, está dessa mesma forma aqui e tal. E isso é representado pela cor branca. Tá? Existe distração com o que está acontecendo ao seu redor, relaxamento, pensamento disperso. Ele pode ser ocasionado por cansaço ou mesmo na crença de que não há possibilidade de problemas. Pode ver essas pessoas, você sai na rua agora, elas vão conversar contigo, tem umas que vêm para o abraço, você nem conhece, elas não têm o hábito de te abraçar, mas agora elas querem te abraçar. Você toma uma injeção no braço, ninguém sabe aparentemente, mas a gente dá um tapa no braço, não é verdade? Pô, tem um cara aqui na esquina no bar que eu nunca nem conversa comigo. Ontem eu passei ali, o cara queria me abraçar, me beijar, sei lá o que mais, né? Complicado, tá bom? Seu estado mental, nessa situação, está despreparado para um eventual confronto, o que aumenta, então, os riscos à nossa atuação. O praticante distraído e alheio aos riscos estará aumentando a sua própria insegurança e também a das pessoas que dependam dele. É interessante observar isso. Então, vamos pensar bem. Você chega num bar, você, o homem, por exemplo, é um casal, tudo mais, você pega, põe a tua mesa, a tua cadeira e fica de costas para quem está chegando. A menina está ali, tem um cara mexendo com ela, falando, fazendo, mostrando alguma coisa, você não está vendo nada. Se alguém chegar e dar uma paulada na sua nuca, não vai ter como. A pessoa vai e coloca o computador, o meu ideal aqui para mim, para que a iluminação ficasse mais adequada, seria, de cá está a janela, seria eu colocasse o computador de cá, eu vou ficar de costas para a janela. Alguém pula o muro ali, me dá um tiro na nuca, eu não vou nem tomar, vou morrer sem tomar consciência, não vai dar tempo, tá certo? Então, essa situação, você está dormindo, a tua cama está ali tranquila, de frente para a janela, alguém que sabe disso, pá, vai chegar ali, é complicado. A tua porta destrancada. Então, o fato de você fechar uma porta, ter um cachorro dentro da casa no outro cômodo, ainda que pequenininho, para dar um alerta, são dicas para você evitar ficar nesse estado terrível. Está mais ou menos assimilado isso? Então, podemos aí citar inúmeras situações, né? As pessoas trabalhando, as pessoas namorando, as pessoas fazendo uma série de coisas, muitas vezes não avaliam o local em que elas estão para ver se alguma coisa está mudando, ela não fica numa posição onde ela possa estar preparada. Para entender melhor isso aí, vamos começar a falar então do estado de atenção, onde você, que é o segundo estado, já é um estado de atenção, que exige um ligar mental aqui, racional. Você está atento, precavido, mas não está tenso. Então é aquilo. Eu, por exemplo, eu gosto de chegar, sentar em uma cadeira. Só um momentinho, pessoal. Ok. Isso. Sentar em uma cadeira
de tal forma que se alguém chegar e puxar a cadeira, eu não vou cair, então eu não fico completamente sentado. Tá? Nesse caso aqui, no estado de atenção equivalente à cor amarela, você apresenta calma, porém mantém constante vigilância. Isso aí em 360 graus, se possível, das pessoas, lugares, coisas e ação ao seu redor. Como é que a gente consegue isso? Se eu apoiar as costas em uma parede, eu tenho visão para lá, para cá, etc. Tá bom? Nesse caso, não há identificação de um ato hostil, mas você está ciente que uma agressão é possível. Percebe e avalia constantemente o ambiente, atento para qualquer sinal que possa indicar uma ameaça potencial. Nesse estado, o praticante está sempre preparado para empregar ações de resposta adequadas, compatíveis, e é desta forma que um praticante deve agir. Então, o que acontece? Você vai andar em um quarteirão, você dá uma olhada como se estivesse no escuro e com uma lanterna bem forte. Você faz aquela varredura numa distância de 100 metros. Andou mais 20 metros, refaz, isso se torna um hábito. Tá bom? Pessoal, eu vou ativar o som de vocês, porque o nosso tempo deve estar quase acabando. Ok? Ativado. O Tiago está desativado. Ativa o som, ativou. Maravilha. Tudo bem, pessoal? Deu para entender essa parte? Sem problemas? Maravilha. Amanhã, todos de acordo, a gente se reunir no mesmo horário para dar sequência a esse trabalho? Maravilha. Então, a ideia, tudo que vocês... Sim, Thiago. É interessante, pessoal, essa questão das cores, que a polícia também utiliza isso. Sim. Então, internamente, instituições militares utilizam isso. Sim. Muitas pessoas não dão atenção a isso. Só que isso é utilizado de uma forma bem mais simplificada, porque ela não é feita de uma forma assim complexa, né, para o cara se aprofundar. O cara tem que saber lá 3 estágios de cores, né, 3 tipos de cores que eles dão lá, 3, 4. Então não se aprofunda muito nessa informação, mas é muito interessante a nível de arte marcial, né, que é arte marcial, é para combate, guerra, é você ter esse conhecimento. Então isso é interessante, que agrega muito, porque é o que o Shinhan falou, quando você está caminhando na rua, na cidade, normalmente mulheres, né, não está preocupada com algum tipo de agressão, né? Então, seja uma agressão por uma obra, alguém vai mexer com a mulher. Então, se a pessoa está andando, né, vê lá uma obra, pô, atravessa a rua, às vezes vai evitar algum problema, né? Então, é bem bacana esse conhecimento. Irajara? Realmente, Sensei, eu concordo aí com o Thiago Sensei. Hoje, principalmente, o pessoal hoje está muito disperso, né? O pessoal acho que não acredita muito na tal que vai acontecer, vai estar em perigo, né? O pessoal hoje fica, como o senhor mesmo falou, o pessoal fica ligado no celular, o pessoal não acredita no perigo hoje, né? E ele está aí o tempo todo, né? Por mais que passa, por geração que passa, tudo, o pessoal não tem mais esse espírito de alerta, né? Quando eu lembro de entrar na academia, quando eu iniciei as aulas do Karatê, sempre o meu sensei falava do estado Zankin, sempre manter o estado Zankin de alerta, antes, durante e após, sempre, né? E sempre dar atenção naquilo que é mesmo que seja insignificante. Hoje o pessoal não está fazendo isso, como o sensei Thiago falou, as cores, né, ela também é empregada tanto na área da saúde, também, mas no hospital, eles vão colocar uma faixinha, né, colocando qual é o teu grau de atendimento aí, né, laranja, né, tal, assim por diante. Então é muito importante. Sim. Adriano, queria falar também? Que eu não estava escutando, estava cortando o som, mas agora melhorou. Eu queria fazer uma pergunta, tipo assim, eu sou um dos mais novos aí, então estou aprendendo muitas coisas, né? Em relação, por exemplo, estou na rua, surge um imprevisto, uma hora de um confronto a alguém. Como que eu controlo o medo em relação a isso aí? Porque eu não sei se eu vou estar preparado ou não, entendeu? Sim. Esse é um assunto que a gente vai ver nas próximas reuniões, até porque eu acho que o nosso vídeo está sendo encerrado, tá bom? Mas pode aguardar quem vai atenção a isso aí e a outras solicitações de vocês todos. O pessoal, antes que encerrem automaticamente, abruptamente, que é meio desagradável,
Uma boa noite para vocês, tudo de bom. E aguardo vocês amanhã, se cuidem, tá bom? Os e Konbanwa. Konbanwa. Dá um vídeo para mim, tá? Yasumi Nasai. Oyasumi Nasai, Matashi. Oyasumi Nasai. Eu também quero vir. Abração, meus irmãos. Tudo de bom para vocês. Tudo bom, Jean? Os.